E aí pessoal, bem-vindos à biblioteca e hoje nós vamos falar sobre a tontura. Mas para entendermos a tontura precisamos entender primeiro o que é o equilíbrio, que nada mais é do que a capacidade do nosso corpo de se manter ereto e de fazer movimentos sem cair ou sem fazer oscilações, por exemplo. O nosso equilíbrio é composto por três componentes: um componente sensorial, um componente motor e um componente integrador. O componente sensorial do nosso equilíbrio é constituído pela nossa visão, pela nossa audição, pela nossa propriocepção, que é a capacidade de saber onde estão as partes do nosso corpo, e pelo nosso sistema vestibular. O componente efetor, que é o que faz a gente ficar em equilíbrio, são os nossos músculos, que mantêm o tônus para que a gente possa se movimentar ou ficar parado, por exemplo, equilibrado. O sistema integrador é constituído pelo cerebelo e pelos núcleos vestibulares que estão no nosso tronco cerebral. A alteração em um desses componentes podem sim alterar o nosso equilíbrio, e isso é muito importante para a gente entender a tontura. O diagnóstico da tontura, em 80% dos casos, ele é clínico e não precisa de nenhum exame complementar. Existem vários tipos de tontura e aqui nós vamos falar sobre 4 tipos. Nós vamos falar sobre a vertigem, que geralmente acomete pessoas mais novas. Nós vamos falar sobre o desequilíbrio, sobre o atordoamento e sobre a pré-síncope. Então vamos lá para essa aula, começando primeiro sobre a vertigem. A vertigem é aquela sensação de que o mundo está girando, ou que você está girando, ou que tudo está girando. Frequentemente ela acomete pessoas mais novas, e ela pode ser dividida em vertigem central, de origem central, ou de origem periférica. Mas nós não vamos enfocar na de origem central, vamos enfocar na de origem periférica, que são as mais comuns, as mais frequentes. E as de origem central geralmente são isquemias, oclusão de vasos, que irrigam alguma parte do cérebro, ou neoplasias que crescem em regiões responsáveis pelo equilíbrio. E a vertigem periférica é aquela que acomete o labirinto ou nervo vestibular, que nós vamos aprofundar um pouco mais nessa aula. O labirinto é essa estrutura dentro do ouvido que vocês estão vendo aqui, composto por canais, muitos canais cheios de líquidos. Não é uma aula sobre anatomia, então eu não vou entrar em detalhes. E esses líquidos são responsáveis por nos dar a noção de equilíbrio, como se fosse aqueles plumos usados em construção para saber o nível. O nosso cérebro também usa desse mecanismo. Esse líquido ele nos dá a noção de equilíbrio, de postura. Por isso que quando você gira muito, você fica tonto. Isso acontece porque esse líquido ele permanece se movimentando depois que você para de girar. E aí o seu cérebro demora um pouco para entender qual é a posição do seu corpo e qual é a sua posição de equilíbrio. E aí você começa a ver o mundo girando. Ao contrário do que muitos pensam, a principal causa de vertigem, de tontura na população geral, não é a labirintite, mas sim o que nós chamamos de vertigem postural paroxística benigna, que é caracterizada por um período rápido, geralmente menos de 1 minuto, em que a pessoa tem a sensação de tontura, de que o mundo está girando, e essas crises podem vir acompanhadas de náuseas e vômitos e geralmente estão associadas a movimentos da cabeça. Então a pessoa olha para cima e fica tonto, na hora que ela vai rolar na cama ela fica tonto, ela movimenta rápido a cabeça para um lado ou para o outro e ela fica tonto, e geralmente esse fenômeno é característico da vertigem postural paroxística benigna. E ela acontece por causa da ativação do canal semicircular posterior, esse canal aqui que vocês estão vendo. Nós estamos dentro do ouvido. E essa ativação indevida, ela acontece geralmente quando a pessoa faz um movimento brusco. E aí dá a sensação de tontura, mas que geralmente não dura mais do que 1 minuto. E ela geralmente não dura muitos meses, porque o corpo acaba se acostumando, acaba havendo uma habituação com aquilo. E existem 2 manobras muito interessantes e importantes que são responsáveis pela recolocação, vamos dizer assim, desse líquido dentro desses canais semicirculares. O primeiro deles é esse aqui, que geralmente ele é feito para fazer o diagnóstico, então acaba desencadeando a tontura quando se faz esse tipo de manobra. E essa outra manobra aqui, além de também ser diagnóstica, ela também trata, então até 90% dos pacientes que fazem essa manobra, pelo menos em 2 sessões, elas tendem a melhorar essa tontura que tem essa origem paroxística, Significa que ela vai e volta, mas que ela é benigna. Outra causa de tontura, que ainda é mais comum do que a famosa labirintite, é a doença de Meniere. Essa doença acontece pelo aumento da pressão dentro desses canais semicirculares. E o aumento da pressão acaba fazendo com que a pessoa também fique surda. Então ela tem tontura e ela tem redução da audição naquele mesmo ouvido. As crises nessa doença geralmente duram mais de 1 minuto, podem chegar até 1 hora. E geralmente vem acompanhado de zumbido e nistagmo, que é o movimento dos olhos.
E por fim, dentro da vertigem, outra causa comum também, mas que não é tão comum como as outras, é a labirintite, que o termo correto seria neuronite vestibular. E ela acontece por causa de uma inflamação do ouvido interno ou do nervo vestibular, geralmente viral, ou então por causa de infecções no trato respiratório ou no trato gastrointestinal, que permite que possa haver uma infecção por continuidade. É por isso que algumas pessoas, quando pegam alguma infecção viral, alguma gripe, elas sentem alteração no ouvido, porque na verdade existe um ósseo da tuba auditiva, é um canal que conecta o nosso ouvido com o nosso sistema respiratório. Mas hoje não é aula de anatomia, então voltando para a vertigem, a labirintite geralmente é uma doença moderada ou grave que vem associada a náuseas e vômitos, e geralmente essa tontura piora com a movimentação da cabeça ou com a movimentação do corpo. E as crises na labirintite geralmente duram semanas, então é muito diferente da vertigem paroxística que nós falamos, que geralmente é o que mais acomete a população. Mas a maioria da população, na verdade, acha que tem labirintite. Bom, outro tipo de tontura é o desequilíbrio. O desequilíbrio é comum em pessoas idosas e em pessoas que possuem doenças que comprometem o movimento, como o Parkinson ou uma neuropatia periférica ou ataxia cerebelar, doenças que comprometem o movimento. E geralmente está relacionado com a perca de equilíbrio ao andar, ao deambular. Outra causa do desequilíbrio é a ingestão de medicamentos ou de substâncias como álcool, por exemplo, que causa desequilíbrio, uma sensação de tontura mesmo, mas é por causa da alteração que o álcool causa no nosso sistema nervoso. Outro tipo de tontura muito importante é o atordoamento, que geralmente está relacionado com causas emocionais, causas psíquicas, e geralmente a pessoa não diz que está sentindo uma tontura ou uma vertigem, geralmente ela fala que está com a cabeça pesada ou com a cabeça vazia, uma sensação que geralmente está relacionada com alguma doença psiquiátrica, ou com depressão, ou com ansiedade, ou com algumas causas que são multifatoriais, na verdade, relacionadas até ao medo, né? Pessoas que ouvem barulho, sentem medo e sentem esse atordoamento, que é um tipo de tontura. Uma causa frequente de atordoamento é a dissociação psíquica, em que a pessoa sente que está fora do seu corpo. E o último tipo de tontura é o que a gente chama de pré-síncope, e ela acontece por um distúrbio, na verdade, hemodinâmico. É quando não chega sangue no seu cérebro, e aí o seu cérebro entende que você precisa cair, para ficar mais fácil do sangue chegar na sua cabeça e do seu coração mandar sangue para lá. Então, pessoas que têm problemas cardíacos, arritmias cardíacas ou epilepsias, ou pessoas que levantam muito rápido da cama, fazendo com que o fluxo cerebral caia rapidamente, essas pessoas podem ser acometidas pela pré-síncope, que é essa sensação de tontura, que na verdade é uma fraqueza, uma sensação de desmaio. E nós falamos pré-síncope justamente porque, por ser uma tontura, a pessoa não vai cair. Quando ela cai, aí ela teve uma síncope, que é a queda, que é quando o fluxo de sangue no seu cérebro ele fica muito baixo por uma quantidade de tempo muito grande, né? De 6 segundos, geralmente 8 segundos, e quando isso acontece, o seu cérebro realmente desliga você. Ele faz com que você caia, facilitando assim a chegada de sangue até a sua cabeça. Lembrando que esse tipo de tontura também acontece quando a sua glicemia baixa muito. Então, quando você pratica muito esporte, por exemplo, e não se alimenta direito, e fica grandes períodos de tempo sem se alimentar, fazendo atividade física ou trabalhando, aquela sensação de desmaio que você tem, aquela sensação de fraqueza, de que você vai desligar, que as pessoas falam que você ficou pálido, que perdeu a cor. E isso porque a sua glicemia está muito baixa, então o seu cérebro ele precisa de energia, ele precisa de açúcar. Então ele também faz você ter essa pré-síncope, né? E se ficar por mais tempo, o seu cérebro vai fazer você desmaiar, você ter uma síncope. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal que nós estaremos sempre colocando conteúdo e informação para você. Se você conhece alguém que tem tontura e que ele não sabe qual é o tipo de tontura que tem, compartilhe essa aula com ele para que ele possa entender mais e descobrir que tipo de tontura ele tem. É muito importante lembrar que o acompanhamento médico é fundamental, pois nós podemos estar diante de uma doença cardíaca ou de uma oclusão cerebral e que deve ser diagnosticada e tratada o quanto antes. Esse foi mais um vídeo, mais uma aula da Biblioteca Neuro. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal!